E agora a gente vai continuar nosso mergulho na inovação. Vamos aqui com o nosso painel Tendências para as Verticais. Nossos convidados especiais vão discutir as principais tendências que estão moldando diferentes setores da economia, trazendo os desafios, as oportunidades, tendências, números das principais verticais de inovação em setores estratégicos para Bahia e Brasil. Quero que vocês, por favor, se permaneçam atentos, porque vai ser um momento muito legal, tá? Para mediar, então, eu quero convidar aqui ele que é CEO e fundador da Antecipa. Muito barulho, gente, para Camilo Teles. Faz barulho aí. Ele tem experiência em desenvolvimento, gestão de tecnologia, políticas públicas e empreendedorismo. Olha só, bem-vindo, meu irmão. Bom painel para você, viu? Tamo junto, beleza, cara. Tamo junto. Quem vai estar também no painel é a executiva de desenvolvimento de estratégia e novos negócios na consultoria Motora. Ela também é mentora de negócios em importantes programas de empreendedorismo no país, como o AWE. E eu estou falando de Monique Lemos. Palmas para ela, gente. Bem-vinda, Monique. Boa conversa para você. Dá a mão aqui. Tamo junto. E também vou chamar aqui ele que é engenheiro especialista em SaaS, né, Software as a Service, B2B, ou seja, softwares para empresas, né, que vendem para outras empresas. Ele é investidor em diversas startups de tecnologia, fundou e lidera o ConstruCode, plataforma reconhecida pelo 4º ano consecutivo no ranking das 100 Open Startups como a principal scale-up do Brasil no ramo de construção. Que massa! Eu estou falando de Diego Mendes. Palmas para ele, gente. Parabéns, meu irmão. Bem-vindo aí, viu, cara? Tudo de bom para você. Seguindo aqui, a gente vai trazer a mestra em artes visuais, designer, turismóloga e especialista em gestão de negócios. Ela atua há mais de 10 anos como designer estratégico, se dedicando a promover o aumento da criatividade, inovação e consistência de pequenos e emergentes negócios criativos e de impacto socioambiental, orientando esses negócios para uma sociedade em transição. Com vocês, Lívia Fawazzi. Palmas para ela, gente! Muito bom. E esse é o nosso painel completo aí. Obrigado, Lívia, bem-vinda. O nosso mediador, pode puxar aí, segue à vontade. Vocês têm 45 minutos, viu? Me ajuda aí com o tempo, senão eu tenho essa saia justa aí de ter que chutar vocês do palco, viu, gente? É isso aí. Obrigado. Manda ver. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Obrigado aí, pessoal, comigo. Eu vou moderar esse painel. Basicamente, o que eu vou fazer é apresentar as pessoas. Então, eu vou pular essa parte. Eu vou falar um pouco do que eu penso, fazer uma provocação, e aí eu deixo na mão deles, e depois, se vocês tiverem pergunta, a gente anota e passa para eles, beleza? Sobre atuar em vertical, o painel é sobre vertical, sobre atuar em vertical, é uma coisa que particularmente eu acredito, sempre trabalhei nisso. Antes da Antecipa, tive uma empresa de... A única empresa minha que não deu tão certo foi justamente uma empresa mais genérica. Quando a gente focou mais, teve mais sucesso. Basicamente, tive uma empresa de ingresso, foi bem... Eu fui fundador da Agilize, que acabou de receber um aporte semana passada, e Antecipa também, que tem uma história interessante, continua tendo uma história interessante. Agora, tem um case de uma empresa que ela acredita tanto nisso, uma empresa chamada Constellation Software. Ela é canadense. Alguém já ouviu falar dela aqui? Massa. A maioria não sabe, mas a Constellation é aquelas empresas que, se você botasse $1.000 nela, 20 anos atrás, você teria $5 milhões hoje. Basicamente, de um cara, esse cara não aparece, não dá entrevista. A coisa mais interessante da carreira dele é que ele foi coveiro. E aí ele foi trabalhar no private equity, nessas empresas de fusão e aquisição, e ele não gostou do modelo de private equity, que o modelo de private equity de venture capital é basicamente compra alguma coisa para vender mais caro. Ele disse, não quero fazer isso. Eu quero comprar empresas de software em vertical e eu vou ficar com essas empresas para sempre, e todo o lucro que essas empresas me derem, eu compro mais empresas de software. Então, o cara tem mais de 600 empresas de software no mundo, tudo em vertical. Na Bahia, ele comprou uma empresa que fica em Lauro de Freitas, que faz sistema de gestão para concessionária de automóvel.
Imagine que tem empresa que faz sistema de gestão para pipoqueiro, empresa que faz sistema de gestão para hospital. Ou seja, ele sempre faz empresas que estão em várias verticais, 600 verticais no mundo. E esse cara montou um negócio e depois esse negócio foi sendo copiado, replicado. Tem mais uma dessas que faz isso na Europa. O Pierre Schurman, que algum de vocês deve conhecer, emula um modelo aqui no Brasil com a Nuvini e por aí vai. Então, isso é um case claro que vertical funciona. A minha história também mostra que eu prefiro vertical. Mas o que eu vou falar um pouco aqui, deixar isso como provocação para o meu pessoal aqui é o seguinte. A gente está em Salvador. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente está em Salvador. E Salvador representa 3% do PIB brasileiro. Se você faz uma empresa em Salvador, olhando o público de Salvador, você está limitando o seu mercado a um mercado de 3%. 3% é Bahia, né? Se Salvador é menos. Se você está olhando só Bahia, você está limitando o seu mercado somente a um mercado que é 3% do mercado brasileiro. Se você olha para São Paulo, e você vai ter você pode exportar para um outro país, que é um país 15 vezes maior que a gente, mais ou menos, lá é em torno de 50%. Você vai estar exportando um país sem barreira tarifária e sem barreira de língua. Então, toda vez que alguém chega para mim e fala, eu quero começar um negócio, e o negócio eu vou querer começar porque em Salvador não tem isso, eu digo, beleza. Mas, se não for um negócio extremamente local, regionalizado, como uma padaria, farmácia, qualquer coisa que você atenda uma região, um restaurante, e você quer montar uma startup, quer montar um negócio realmente escalável, se você considerar só Salvador como seu mercado-alvo, você vai ser atropelado. Por uma simples questão de custo fixo e diluição de custo fixo. Porque o custo fixo que você tem para montar uma empresa aqui, montar uma empresa em Salvador, em São Paulo, é igual. Só que o cara lá vai ter um mercado 15 vezes maior que você. Então, ele vai diluir o custo fixo em 15 vezes. Então, toda vez que alguém chega para mim, eu pergunto, e qual é o seu plano de expansão para fora da Bahia? Porque, se você pegar a minha empresa de ingresso, ela não fez um negócio em Salvador, sendo Salvador um polo importante de cultura. Mas a gente ter localizado a sede operacional dela em São Paulo me deu acesso a todo o interior de São Paulo, Rio e toda aquela região. Eu nunca consegui fazer um evento em Salvador. E eu fiz grandes eventos. Eu fiz Rock in Rio, Carnaval do Rio, Fórmula 1, Oktoberfest, o que vocês imaginarem de grandes eventos do país onde eu trabalhei. A Agilize, ela começou em Salvador. Os primeiros clientes dela foram em Salvador. A segunda praça que a gente buscou foi São Paulo. Hoje, a distribuição de clientes da Agilize representa mais ou menos a distribuição de PIB. Tá? Então, a gente começa por aqui, mas olha para fora. Antecipa, eu só tenho um cliente em Salvador, que foi meu primeiro cliente, onde eu homologuei o sistema. Então, eu vou passar aqui a voz para a Monique vai falar um pouco, e eu queria que todo mundo pensasse um pouco nisso, do tipo, tem como ficar grande realmente, tem como ser competitivo, se limitando ao mercado local? Esse é meu questionamento, essa é a minha pergunta e provocação para vocês. Boa. Beleza. Tá ligado, né? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Monique. A provocação que Camilo traz é bem interessante, né? Eu estou aqui representando a vertical de EdTech. Quando a gente fala de EdTech, é um segmento que tem crescido muito, principalmente depois da pandemia, e mais de 50% das EdTechs estão na região sudeste. Se eu não me engano, 15%, aumentou um pouquinho agora em 2024, 17%, quando a gente pega ali os dados do distrito, estão aqui na região nordeste, né? Então, Salvador é ainda mais específico. E minha empresa, eu tenho consultoria de brand design, sou sócia, né, de uma consultoria de brand design, a gente nasceu aqui em Salvador também, e a gente foi para São Paulo. E muito nesse movimento, o principal cliente grande que, na época, a gente teve foi em São Paulo, que foi o Alex Atala, a gente foi fazer a marca do restaurante Bio, e a gente foi exatamente nesse movimento e entendeu que São Paulo tinha uma oportunidade grande, né, uma visibilidade grande, uma oportunidade grande. A gente sempre quis voltar no sentido de fazer trabalhos aqui na Bahia. Mas
a gente entendeu que esse movimento, primeiro para fora, principalmente na época antes da pandemia, era bastante importante. Então, eu acho que é um mercado que a gente não pode ignorar, sem dúvidas, né? Eu gosto muito de pensar em crescer, aí falando já da minha área, né? Puxando a sardinha para a área da estratégia. Eu gosto muito de pensar nesse crescimento bastante consciente. Um cuidado que... Aí, quando a gente fala de empresa de tecnologia e startup, é bem mais fácil, porque a gente está falando de software para escala, mas quando a gente fala de outras empresas, né, a depender do público, a depender da forma do modelo de negócio, é importante pensar em crescer parcialmente, né, pensar se a gente consegue estar naquele mercado, se a gente tem logística, se a gente tem, às vezes, um representante, uma equipe, enfim, o suporte mesmo para a gente conseguir atender bem esse cliente. E aí eu estou falando isso voltado para a startup, principalmente pensando em algumas questões aí culturais, né? Então, é importante esse cuidado. Eu acho que Salvador tem muita oportunidade, a Bahia tem muita oportunidade, o Nordeste tem muita oportunidade. A gente precisa olhar para cá, já que estamos aqui, mas, sem dúvida, pensando em escala, os números, né, Camilo, não mentem, e eu acho que é sim, importante pensar essa vertente de crescimento. Passar aí para Diego. Alô? O contraponto. Ela já avisou que ia ser contra, então acho que vai dar uma dinâmica melhor. Muito bem. Bom dia. Eu queria agradecer o convite aqui da Rede Mais e parabenizar a Rede Mais por estar organizando esse evento. A Rede Mais, que é um dos importantes players de Salvador, do que a gente fala do universo do empreendedorismo, da economia criativa. E hoje eu vim falar justamente sobre a vertical e tendências para a vertical de economia criativa. E eu vou retomar um pouco para chegar nessa resposta que o Camilo está provocando, que, se a gente for parar para pensar em Salvador, em 2010 e 2011, a gente tem um importante movimento acontecendo, que ele foi muito provocado pelo movimento do Desocupa. Eu não sei se vocês se lembram, lá em 2012, 2011, teve um movimento chamado Desocupa Salvador, que era pela ocupação de um espaço, de um camarote de carnaval. Naquele momento ali, a gente tem um ponto de virada de Salvador para o setor de economia criativa, porque a gente começou a ocupar as ruas com esse movimento. Então, a gente veio com canteiros coletivos, a gente vem com o movimento compre do pequeno e compre de quem faz, e aí a gente começa a ver pequenos negócios locais ocupando as ruas. E, de lá para cá, a gente teve o Bahia Criativa, a gente teve o TEDx acontecendo em Salvador, a Rede Mais encabeçou ali a Semana Global do Empreendedorismo. Então, de 2012 até hoje, vários eventos, várias iniciativas ajudaram a gente criar esse ambiente, ajudaram a gente estar aqui hoje, nesse teatro, falando sobre inovação, falando sobre criatividade, né? E foi ali em 2011 que eu entendi que o design ia ser o grande diferencial competitivo dos negócios, e fui estudar design, fui entender o design como a linguagem de diferencial competitivo. Então, quando a gente fala sobre tendências e a gente olha para Salvador, para tudo o que aconteceu em todos esses anos para chegar hoje, Salvador é uma grande expoente para o universo da criatividade. Salvador nunca viveu um melhor momento para a gente empreender, para a gente atuar. Só que, para isso, a gente precisa aumentar a competitividade dos negócios em Salvador. E a gente está vendo essa transformação acontecendo justamente por causa de todos os movimentos e incentivos e investimentos dentro do empreendedorismo. Então, isso muda completamente a cena de Salvador. Aqui, eu não sei se todos conhecem, mas, se a gente for falar da economia criativa dentro de moda, gastronomia, que são, e dentro de entretenimento, Salvador hoje é uma grande referência. A gente tem Meninos Reis, Ateliê Mãos de Mãe, e uma série de pequenos negócios que estão em capas de Vogue, estão participando de Fashion Weeks. Então, a gente está exportando cada vez mais o nosso lifestyle, o nosso jeito de viver. E agora, o que acontece? A gente começa, então, a reter os talentos.
A gente não está mais só mandando, enviando talentos para ir para outros lugares. Não, a gente está começando a transformar aqui. Então, quando a gente fala sobre tendências, e quando eu penso sobre tendências daqui para frente, eu estou olhando muito quais são os atores, então, local hoje. Quem é que está fazendo hoje o mercado de Salvador crescer? O mercado de Salvador está o tempo inteiro em rádio, em televisão, em matérias, em revistas e tudo mais. São essas pessoas que estão encabeçando justamente a próxima transformação desses próximos 10 anos. Então, quando a gente fala sobre se a gente vai crescer, se a gente vai para fora, se a gente vai para outros lugares, não que eu seja totalmente contra de ir para outros lugares, de ganhar o mundo em outros lugares, mas eu vejo que, quanto mais a gente aumentar a competitividade aqui em Salvador, a gente vai reter talentos e a gente vai começar a gerar mais recursos para a própria cidade, para ela melhorar, inclusive, infraestrutura, em desenvolvimento, nas questões sociais que são muito fortes. Então, a gente tem uma cidade que naturalmente tem a vocação criativa, né? A vocação cultural. Então, para mim, eu acho que a gente realmente precisa olhar para isso e entender que as tendências hoje elas estão coexistindo, né? Não tem mais só uma única tendência. A gente está tendo uma série aí de microtendências e tendências de curto prazo. Se a gente for olhar para as curvas de cultura e contracultura, né? Porque as tendências são muito feitas assim. Uma época, as pessoas estão no movimento slow, depois elas estão no movimento mais acelerado, depois elas estão no movimento vai e volta, e isso é que vai construindo um ciclo de tendências. Mas o que a gente está vivendo agora, quando a gente fala sobre o mundo VUCA e o mundo BANI, tudo está muito complexo no momento atual. Então, a gente olha para Salvador e olha para todo esse potencial de mercado que a gente tem aqui hoje, eu realmente acredito na capacidade que a gente tem de gerar e de produzir negócios aqui dentro. E, somado a isso, a questão de sustentabilidade, né, tem uma frase do movimento, que é o movimento B, que diz: a gente não precisa ser os maiores do mundo, mas a gente precisa ser melhores para o mundo. Então, eu também gosto de pensar nessa perspectiva na hora de pensar a gestão de negócios e pensar a gestão de negócios criativos. Perfeito. Eu queria ouvir os dois pontos para equilibrar ali minha fala. Muito obrigado, pessoal, pela atenção hoje aqui. Tá? Eu sou do mercado, eu sou um baiano que tirou a empresa daqui para levar para São Paulo. Então, acho que o meu ponto de vista, apesar de parecer óbvio, ele passa por algumas reflexões que eu faço lá, né? A Lívia falou sobre a criatividade do baiano. E eu noto isso lá quando a gente discute investimento em outras startups. Na construção civil, que é a vertical que eu defendo aqui, a gente tem 80% das empresas estão em São Paulo. Mas, quando a gente procura empresas fundadas por paulistanos, pela população de lá, dificilmente você encontra. Talvez pela a vasta oferta de caminhos que se tem. Então, eu costumo falar que o processo criativo ele é solitário. E, quando você tem esse silêncio a nível de aquecimento de economia, Salvador, me permito falar isso porque eu vim daqui, eu vi a dificuldade que é para você conseguir se desenvolver na indústria soteropolitana. É uma indústria criativa muito forte no turismo, na cultura, mas em outros segmentos, industrialização, em métodos produtivos, a gente ainda está um pouco para trás. Então, esse silêncio que causa a cidade estimula a solidão que gera a criatividade. Então, a gente vê produtos muito interessantes saindo daqui e fazendo sucesso fora. Então, a provocação que eu trago a gente não precisa tirar as empresas daqui, mas o impacto que nossas empresas geram precisa sair daqui, precisa falar mais alto e alcançar novos mercados. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que simboliza bem aqui o tema. O Israel é conhecido como a nação das startups e é do tamanho de Sergipe. É um país que está passando por instabilidades tremendas, todo mundo está acompanhando isso aí. Como criar uma empresa em Israel, pensando em estar em Israel e em gerar impacto só em Israel? Tudo que nasce lá já nasce global, já nasce com o pensamento de ser global. Se vocês usaram o Waze para chegar aqui, veio de uma empresa que nasceu em Israel. O Movit, que faz a gente acompanhar a localização de transporte urbano, transporte público, é israelense. O Wix, que tantas pessoas usam para fazer sites, é israelense. Um país do tamanho de um estado, um dos menores países aqui. Então, acho que
tudo perpassa pelo qual é o objetivo. Qual é o meu objetivo fundacional? Gerar impacto na minha comunidade ou gerar um impacto que alcance todo um segmento, todo um setor, transformar um setor? Eu comecei em Salvador em 2018, quando a gente fundou a Consulcode, que foi a primeira empresa, e a gente fazia aquele estudo de todo mundo que começa um negócio aqui, principalmente negócio de inovação, vai preencher um canvas e vai fazer um Tansanson, né? Vai analisar aquele estudo de mercado. E aí eu olhava aquele triângulo do Tansanson, é um formato triangular assim que analisa o tamanho de mercado, o tamanho do mercado endereçável, o que eu consigo atingir. E você olha para Salvador e você faz a conta reversa e fala, esse negócio não vai sair nada disso aqui. Não tem conta que você faz, não tem matemática, eu como bom engenheiro, não tem matemática que você faça que crie uma estabilidade, uma viabilidade financeira para crescer um negócio, olhando um mercado só de Salvador, pensando em SaaS. Tá? Coloca esse asterisco ali, pensando em software para expansão. E aí eu perguntava, qual é o meu sonho? O que é que eu estou fazendo? Né? Quando eu fecho os olhos, como na palestra anterior, quando eu fecho os olhos, o que é que eu busco? Busco me aposentar entendendo que eu causei um impacto tamanho no setor que eu durma tranquilo. Transformei a dinâmica, a rotina, o dia a dia de pessoas que trabalham dentro da construção. Eu saí daqui de Salvador com meia dúzia de construtoras, de clientes de obras. A gente ultrapassou 5.000 canteiros. E muito disso foi São Paulo. Então, São Paulo, o Camilo até falou antes, né? São Paulo é um país dentro do país. 50% de tudo que é construído nesse país está sendo construído em São Paulo. Então, eu olho para essas visões falando, olha, será que a gente não pode usar da nossa criatividade para criar mais produtos que consigam se estabelecer aqui, no caso da Antecipa também, né? Que consigam se estabelecer aqui, mas gerar impacto global? Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Não precisar sair para crescer, conseguir crescer aqui dentro. Eu não consegui isso, eu precisei sair. Mas provoco que, quando eu saí, eu achei que eu ia encontrar tudo muito mais avançado lá fora e descobri que o baiano é muito bom em produzir as coisas. E aí trago a bola de volta para dentro de casa, destacando a capacidade produtiva e criativa dos nossos... Diego, eu acho que esse é um ponto muito interessante. A gente tem grandes empresas que saíram daqui, a gente tem empresas que nasceram aqui em Salvador, inclusive, que ganharam o mundo, né? Foram para... Nossa, melhorou muito o áudio. E foram para São Paulo, às vezes até para fora do Brasil. E eu acho que fica também uma reflexão desse ponto. Sim, a gente precisa pensar para fora, a gente precisa pensar um pouco além, mas o quanto que a gente divulga isso para dentro, né? É importante esse tipo de movimento, desse momento aqui, mas das empresas que saíram daqui... se conectarem localmente, informarem de alguma forma de que nasceram aqui, que são daqui. E aí, nesse ponto que você estava comentando, eu tenho uma experiência engraçada. Eu já atendi um cliente que disse, vocês são do Nordeste porque eu não fecho com empresa do Nordeste. Juro para vocês. Assim, cara a cara, não foi nada escondido, não. Foi na cara. Nordeste, não. Assim. Então... Assim, nosso posicionamento foi, sim, a gente é do Nordeste, a gente nasceu em Salvador, e é isso que somos, sabe? Então, é importante que a gente aqui mesmo, até como forma de fomentar isso tudo, né? Como forma de fomentar o empreendedorismo, como forma de incentivar e fomentar outras empresas, outras startups, sim, a gente ganhou o mundo, a sede está em São Paulo, está onde for, mas nasceu aqui. Às vezes, a gente vê grandes empresas, startups que são referência, a gente não sabe que veio daqui. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, a gente começar a olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado também. Fazer uns comentários aqui. Quando eu falo de olhar para fora, todas as empresas a minha história, eu nunca saí de Salvador. Então, ou seja, eu não tive que fazer o seu caminho, Diego. Sorte, decisão, mas a Agilize toda é baseada aqui. A empresa de ingresso, agora ela saiu porque foi vendida, coisa e tal, mas todo o back-office, todo o desenvolvimento, todo o core de tecnologia desenvolvido em Salvador, em Antecipa, 80% dos funcionários estão em Salvador. A gente, na pandemia, começou a contratar gente remota, coisa e tal, mas a gente sempre tem uma preferência de contratar gente local, porque... A gente acredita no home office, mas, de vez em quando, gosta de reunir toda a galera em um lugar só. Fazer um outro comentário ligado aí com o que o Diego falou. Um
Uma dificuldade que você tem aqui, muitas vezes, apesar da nossa criatividade, é que a gente tem uma baixa densidade industrial, e, com isso, você acaba tendo uma economia pouco complexa, ou que, muitas vezes, os centros de decisões não ficam aqui. O que isso significa? Se você for ver a história do palestrante anterior, ele estava inserido dentro, acho que no sul do país, né, dentro de um ambiente com um monte de indústria que precisava fazer, que gerou uma demanda especializada dele para ele pegar e fazer um sistema de gestão. Se ele, com toda a competência dele, não tivesse naquele ambiente, ele não teria essa demanda. Então, a capacidade de você se conectar em cadeias industriais complexas e ver esse tipo de demanda é importante. Uma coisa bem comum quando a gente vai fazer avaliação de startup é quando a gente pega startup de estudante. Startup de estudante sempre vai tentar resolver problema de balada, sabe? Problema de gente pegar gente. Por quê? Porque é o mundo do cara. Ou seja, a minha empresa ela faz supply chain finance. Supply chain finance é problema financeiro super especializado, super chato de working capital, de ver diferencial de custo de captação, diferencial de custo de capital entre empresas e melhorar a eficiência de locação de capital entre empresas. Cara, um estudante de 18 anos não sabe nem que esse mundo existe. E grandes oportunidades, principalmente verticais, estão nesses mundos. Eles não estão em mais um software de etiqueteira. Assim, eu fiz uma etiqueteira, mas era um contexto diferente. Não estão em mais um software de etiqueteira. Não está em mais um Tinder da vida, por exemplo. As grandes oportunidades do mundo acabam estando em lugares mais complexos. E como se conectar nesses lugares é difícil. Da mesma forma, esse mito do empreendedor jovem é porque a gente vê histórias, mas se você vai ver, a média da galera que dá certo é 40 a 50 anos em alguma indústria que ele já trabalhou. Não estou falando do Zuckerberg. Eu estou falando da média de silenciosa. E sobre isso, gente, muita gente tem que ser pragmático. Quem já ouviu falar de uma empresa chamada Traction? Aqui. Só você? A Traction é uma empresa, depois dá uma olhada, eles acabaram de receber um aporte, já virou unicórnio, uma empresa brasileira, que atua na área de indústria. Aí que eu volto. Por que o cara entrou na área? Porque o pai dele era gerente de manutenção de alguma indústria em algum lugar. E tinha um problema de que ele tinha que ir até o motor para ver que o motor estava funcionando ou não. E o menino fez um sensor, instalou o sensor no motor e, pai, agora você sabe se o motor está funcionando lá do seu escritório. Depois, não precisa nem mais do seu escritório, você pode ver no seu celular. E disso aí o cara montou uma empresa monstruosa, já virou unicórnio, coisa e tal. Eu estava na palestra do cara bom pra caramba, e o cara falou, rapaz, eu descobri o seguinte, e eles estão expandindo para os Estados Unidos. Eu descobri o seguinte, americano não compra de brasileiro. Então, hoje, o site da Traction parece que é uma empresa americana, e que a filial fica no Brasil. E da empresa para dentro, é só imigrante. É indiano, brasileiro, russo, ucraniano, o diabo. Da empresa para fora é só americano. Quem vende é só americano, porque americano só culpa de americano. Eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca porque eu quero ganhar dinheiro. Eu não vou ficar aqui dizendo, não, porque eu vou dizer que é brasileiro. Não, se o cara quer comprar de americano, eu vou fingir que eu sou americano, eu nem apareço na frente do cliente. Aí o cara sabe, não tem o que fazer, entendeu? Mas, assim, olhar situações mais complexas, olhar situações do tipo, cara, vai resolver o problema do agro lá no Oeste. Lá tem uma cadeia complexa para a gente resolver um monte de problema. Ou seja, acha problemas complexos para resolver, porque, normalmente, coisa boa de resolver é complexa e alguém paga dinheiro para você para resolver coisa complexa, sabe? Se for fácil, qualquer pessoa faz, e aí não tem todo dinheiro assim. Eu acho que esse é um ponto legal para a EdTech. Quando a gente pega... Hoje tem mais de 900 empresas formais, né, startups de tecnologia na área de educação formalizadas. E a grande maioria, gente, é learning. A grande maioria com tudo igual, tudo igual. Aí a gente vai avaliar aqui na vertical de EdTech, gamificação plataforma.
é gamificação e plataforma. Então, aproveitando a deixa, problemas complexos na área de educação tem muitos, muitos. Tem uma tendência agora, aí puxando a sardinha aqui para a educação, depois vocês entram aí, mas tem uma tendência agora de FinEdTech, né, que são soluções financeiras para a área de educação. Não sei o quanto que vocês estão ali no meio de educação, mas tem algumas questões com inadimplência de escola, com pagamento, cobrança, mensalidade. Então, algumas soluções que estão vindo para trazer, pegando o gancho aqui da antecipe da fala do Camilo, dentro dessa vertente, né, da parte por trás ali, talvez empresarial das escolas. Mas eu acho que esse é um ponto bem legal, porque ficar na superfície é fácil, né? E aí, quando a gente vai avaliar, vai nessas rodadas de pitch, rodada de negócio, é um monte de empresa resolvendo basicamente a mesma coisa. Então, dá para ser criativo. Eu conto muito com Salvador para isso. Eu acredito que aqui as pessoas realmente têm um olhar diferente. Agora, precisa ser pragmático, precisa fazer acontecer e colocar a coisa na rua, né? A gente ter resultado, a gente realmente conseguir ir além ali, atingir novos públicos para fazer dar certo. Perfeito. Falando um pouquinho de tendências, acho que uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu descobri esse mundo todo é: quanto pior o cenário, mais fácil sua vida para poder trazer a solução. Então, quando a gente olhava o ranking de digitalização das indústrias, a gente via lá pesca, eu não sei fazer nada de pesca, e depois vinha construção civil nas últimas posições. Falei, cara, construção civil. Fui para dentro de um canteiro, via tudo analógico, uma loucura. Para quem não sabe, eu fiz 5 anos de sistemas de informação e não estava feliz, queria mudar de área, resolvi fazer engenharia civil. Fiz mais 5 anos de engenharia civil. Quando eu fui para dentro da obra, eu falei, cara, o que é que eu fiz com a minha vida? 10 anos estudando, eu não gosto de nada, porque era horrível. É tudo analógico, você ficava subindo e tomando ordem o dia todo no sol quente, um monte de gente trabalhando ou fingindo que estava trabalhando, e a gente tinha que fiscalizar tudo isso e garantir que, no final do dia, vai sair o negócio pronto. Então, era tão analógico, era projetado para dar errado. Era essa a sensação que eu tinha, né? A gente recebia uma pilha de projetos com um canteiro, só para vocês terem uma ideia, tem 2.500 desenhos diferentes. Isso entregue para cada um desenho desse, é entregue 3, 4 cópias para pessoas diferentes. Então, construir é a coisa mais maluca que se tem para fazer para se chamar de indústria, né? Porque são um monte de gente diferente, tem que uma atividade terminar para outra começar. E aí eu vi aquele cenário todo e falei, cara, tem uma baita oportunidade de eu juntar todas as 2 graduações do meu passado e criar uma solução que, de fato, dê sentido à minha vida, porque também não vou fazer outra faculdade. Eu já tinha gastado as fichas todas. E aí, quando a gente olha hoje o mercado, fazendo uma ponte ali e trazendo até, puxando para a temática de tendências para verticais, essa é a construção de 2018, ela precisava ser digitalizada. E aí surgiram muitas Construtechs. Quando eu fundei a Construcor em 2018, tinha 300, hoje tem 1.200. Só para vocês terem ideia do quanto cresceu. Do ano passado para esse ano cresceu 15%. Mas qual o problema que eu vejo nesse ano que a gente também não resolve? A população envelheceu. A idade média do trabalhador era 34 anos, 35 anos, o trabalhador médio da construção civil. Hoje ele está com 39 anos. E imagina a construção brasileira, construção pesada comparada à construção americana, e uma idade média de 39 anos. O filho do mestre, ele não quer ser mestre, ele não quer trabalhar dentro de construção civil, ele quer fazer qualquer outra coisa da vida, e se tudo der errado, ele ainda vai ser Uber. Tem várias opções que não tinha ali, TikTok, tem muita coisa nova. Então, quando a gente para entender qual o futuro da construção, a gente precisa ter canteiros mais atrativos, ou métodos mais leves, ou métodos mais convidativos, para que essa população queira continuar produzindo. Porque, senão, onde vamos morar no futuro se ninguém quiser construir? Então, tem um desafio muito interessante, né? Migrar tecnologia para um mindset de uma nova geração, conseguir criar soluções que deixem o dia a dia dessas pessoas mais leves e conseguir olhar o cenário ruim, o que não é sexy, o que não é atraente, como uma baita oportunidade de você trabalhar. Onde está pior é onde você tem mais chance de atuar. E aí todo mundo quer trabalhar na mesinha do ar-condicionado, com puff colorido, naquele conceito de startup. Talvez o pior cenário é o cenário que mais vai te dar retorno e possibilidade de crescimento. Olha, estou rindo porque eu acho que eu sou um pouco inimiga do desenvolvimento. Porque eu vivo dizendo, gente, parem de fazer carros e prédios.
como se a gente já tivesse muito de tudo isso, e o que a gente precisa, de fato, é saber gerir melhor. Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem é agora, talvez seja de Einstein, que ele dizia assim: o dia que a tecnologia sobrepor a inteligência humana, a gente vai ter uma geração de idiotas. Então, quando a gente fala sobre ter prédios, por que eu me coloco como a inimiga desse desenvolvimento? É porque a gente evoluiu demais do ponto de vista de tecnologia, mas a gente não acompanhou do ponto de vista do desenvolvimento humano. Então, a gente está o tempo inteiro tentando buscar esse desenvolvimento, esse crescimento, entendendo tendências, entendendo tudo, mas a grande tendência que a gente precisa colocar em perspectiva para os próximos anos é a perspectiva de tendência de desenvolvimento humano. Porque a gente está vendo aí a inteligência artificial, e aí eu já trago um pouco, né, das tendências que são previstas. Quais são as tendências previstas? A gente continua, a inteligência artificial ela vai estar aí, a gente vai falar sobre sustentabilidade, a gente está falando dos mercados da China invadindo, né, Shein, Shopee, sendo grandes portais de consumo. Então, tem tendências que elas já são previstas, e a gente precisa começar a não só olhar para essas tendências, porque, inclusive, os influenciadores, esse ano a gente teve a coisa das bets, né, que foi uma grande tendência. Então, a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo e também escolher qual é o futuro que a gente quer. Porque a tendência, a gente está muito vulnerável e suscetível a que determinadas pessoas estão dizendo. Então, quando a gente tem grandes influenciadores que influenciam uma massa inteira a ter atitudes e comportamentos, né, que não são tão favoráveis assim para um desenvolvimento coletivo, então a gente precisa realmente repensar o que a gente espera das tendências e buscar isso, né? A internet ela dá voz nem sempre para as melhores pessoas, as mais competentes. A internet ela vai dar voz para aquelas pessoas que têm melhor desenvolvimento, desenvoltura de comunicação. E nem sempre as pessoas que têm a melhor desenvoltura na comunicação são as pessoas que vão influenciar positivamente. Então, olhando para essas tendências que já são previstas para 2025, bem dentro da economia criativa, e aí a gente já puxa o gancho mais um pouquinho e vai para a questão das experiências. E aí aqui a gente já tem um ponto que é uma luz no final do túnel lá. Então, eu não vou mais falar de uma sociedade que só está pautada no consumismo. Eu não vou falar de uma sociedade que só está deslumbrada com todo o acesso de consumir bens, mas é uma sociedade que está interessada em ter uma qualidade de vida, a ter um desenvolvimento, né, e olhar para experiências. Então, não vou só mais pensar em produto e eu vou pensar o quê? Eu quero oferecer algo diferente para esse cliente. Eu quero oferecer algo que vai guardar na memória dele, mesmo que ele não tenha mais como materializar aquilo ali. E muitas empresas hoje estão investindo. Por que a gente tem agora os espaços instagramáveis? Por que a gente está vendo as lojas de roupa? Não são mais lojas de roupa comum. Elas têm toda uma iluminação, elas têm todo um cenário, têm toda uma decoração, visual, merchandising. Por quê? Porque a gente está falando que todo produto hoje, de alguma maneira, ele está perpassando pela experiência do consumidor, né? Então, eu vislumbro para esse futuro que a gente desmaterialize cada vez mais. Mas um ponto é que, pela primeira vez, a gente está vendo uma possibilidade de ascensão de classe social que não era prevista anteriormente. Por quê? A internet ela facilita, não é que facilita, né? Talvez a palavra mais certa não é que é fácil, mas é um caminho que viabiliza uma ascensão social. Então, na medida que a gente tem um maior número de pessoas hoje com potencial de consumo, então a gente ainda está preso dentro de uma sociedade capitalista consumista. E a gente não vai ter como fazer uma transição para uma sociedade sustentável da noite para o dia. Mas fato é que todos os movimentos que vêm vindo agora, eles vão ser fundamentais para essa transição acontecer. Né? Uma outra passagem é: ou a gente se protege coletivamente, ou a gente vai ser prejudicado separadamente. Então, é um pouco da minha visão. Acho que a gente já está acabando, não sei. Vai. O meu tempo é 5 minutos, né? Eu estava vendo aqui. Só vou fazer um comentário, porque o que você falou foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando na prática uma coisa que os números já mostram, né? Que o Brasil está ficando velho antes de ficar rico. Ou seja, o boom demográfico já passou
a gente tem um problema aí pela frente, e esse problema só vai ser resolvido com produtividade. Eu não sei como a gente vai resolver esse problema. Mas e você que falou, né? A idade média subiu, o cara não quer ser, mas talvez, pela lei da oferta e demanda, esse cara ser, daqui a pouco, o trabalhador da construção civil seja a melhor solução em termos de salário. Porque, se ninguém quiser, vai ter que subir o salário do cara e acabou. Não tem... Ou aumentar a produtividade no canteiro, o que você está tentando fazer. Perguntas? Como é que funciona a pergunta aqui? Diz para quem e qual é a pergunta, tá, Daniel? Lolo. Bom, pessoal, parabéns. Super, super interessante, super relevante o assunto. Eu acho que mais do que uma pergunta, né, são algumas provocações, né? Eu acho que essa questão aí, né, da construção civil, da Idade Média, né, realmente hoje, né, os serviços estão super valorizados, né? Se tu vai pegar assentar um piso, sei lá, né, lá no sul 80 o metro quadrado, um cara bom faz 4, 5 metros por hora, né? Então, assim, se ganha muito bem, mas o filho desses caras não querem mais trabalhar com isso, né? Eles podem ganhar, sei lá, 3 vezes menos, mas eles não querem, como disse, vai trabalhar de Uber e tal, né? Então, acho que é um ponto muito importante. Eu estava numa palestra agora, segunda-feira, lá no Rio Grande do Sul, e lá eles esse ano já deu a virada demográfica deles. Nesse ano já tem mais velho, diferente daqui, diferente de outros estados, mas eles já viraram e eles já estão apavorados com isso, né? E outra é mais uma provocação aí para vocês, né, pessoal? Assim, o baiano, né, ele tem aquilo que a gente fala de soft power, né? Essa força, essa criatividade, é um soft power muito grande, né? E como tu falaste, né, de Israel e tal, pô, o mercado realmente não é aqui, mas será que não tem como vocês deixarem aqui os CNPJs e abrir lá, como Coreia, como Israel, né, que são mercados pequenos e que se desenvolveram, e eles têm essa identidade muito forte assim, né, neles, né? Então, a provocação que eu faço é a seguinte, cara, será que não dá para deixar o CNPJ principal aqui, vocês como baianos, né, vocês como... Né, e, obviamente, tu vai ter uma filial, assim como uma empresa de Israel está em Nova York, assim como uma empresa, né, da Coreia está na China, está nos Estados Unidos, né? Então, essa provocação que eu faço, né, e para os idiotas, né, que falam aquilo que tu falou, abandonem, porque esses caras não servem para nada e tem um mercado gigante aí que admira muito esse soft power de vocês e que vocês têm que aproveitar, né? Eu estou, para terminar, que eu estou numa fase da vida assim que cara, escolha para trabalhar com aqueles que te dão valor mesmo, né? E o resto, cara, deixa para lá. Parabéns, pessoal. Acho que você vai falar, mas eu dei o exemplo negativo, mas também tem as pessoas que, obviamente, olham e falam, poxa, que legal, né, vou priorizar porque é fora do eixo. A gente tem clientes que procuraram porque a gente era nascida, né, fundada fora do eixo Rio-São Paulo. Então, tem todos os dois lados. Mas aí, eu acho que foi o que eu estava falando antes, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso, principalmente publicizar, divulgar, se conectar mesmo com a comunidade. É importante que a comunidade, né, soteropolitana, principalmente, saiba que tal empresa X nasceu daqui, veio daqui, né, e está conquistando tudo isso, porque é inspiração e etc. Agora, economicamente, e falando de forma bem pragmática, eu acho que é uma conversa um pouco mais complexa. A gente teve o CNPJ aqui muito tempo, a gente colocava no site que a matriz é São Paulo, porque a equipe estava, em sua maioria, São Paulo, e a gente, este ano, fez uma alteração para
ser São Paulo, CNPJ, é a matriz principal, né? O CNPJ principal tem o endereço de São Paulo. E é uma questão, sinceramente, tributária. Então, é difícil, depende muito do que você está oferecendo, depende muito da estrutura da empresa. A dica que eu posso dar é contem com contadores desde o começo, talvez, para tentar trazer essa visão, né, e se estruturar para valorizar o lugar de onde a gente vem, porque, às vezes, você se vê num lugar, como a gente se viu, que precisa tomar certas decisões. Aí vai misturar ali uma questão contábil, extremamente pragmática, com uma questão de marketing, talvez, né, de como é que a gente coloca isso, e como é que... Eu acho que Lívia vai poder concordar comigo, a gente que está mais junto aí do design do brand, né? Eu acho que trazer a nossa origem, trazer elementos positivos aqui da cultura de Salvador é uma oportunidade de negócio também. E eu acho que isso é importante da gente ver, né? Porque estar fora do eixo, para a gente, é uma oportunidade, e quem não concorda não vai ser cliente, paciência. Né? Todos os elementos que a gente traz ali enquanto soteropolitano também, né? A coisa da criatividade, dessa cultura jovem, da animação, da festa, isso tudo a gente traz enquanto personalidade de marca e a gente comunica isso. E a gente entende hoje, que 10 anos depois de empresa, que isso é uma coisa bastante positiva. Tem quem se conecte e quem não tem. Mas a gente precisa, né, escolher as lutas, as batalhas, e aí vai fazer todo esse movimento, marketing, burocrático, e comprar as brigas. Mas eu sou entusiasta de trazer para casa, até tentando, né, tentem se precaver as questões burocráticas, jurídicas, contábeis. Minha dica é essa só. É isso, meus amigos. Fazer as considerações finais, certo? Não só o CNPJ, né? A Bruna está aqui comigo, não me deixa calar. Mais de 50% da empresa hoje é composta por baianos, não por bairrismo, mas pela admiração e resiliência que a gente vê no perfil comportamental dessas pessoas que estão buscando enxergar novos horizontes lá fora. Então, assim, a empresa está lá, mas está gerando emprego aqui também. Depois da pandemia, tem muito home office acontecendo, então a gente acabou contratando espalhado pelo Brasil todo. Mas, por alguma razão, mais de 50% é baiano hoje lá, e a gente nota que tem valido muito a pena. É um grupo que se defende, há um orgulho do baiano se dizer baiano, de todas as matérias que saem na mídia da gente, sempre é uma startup baiana, essa frase se repete muito. Então, a gente se tem essa identidade de Bahia e leva isso para fora também. É um pouco não sei quem é a Vitória aqui, mas um pouco da camisa do Bahia que aparece no mundo todo, a gente faz um pouco disso também, sabe? E é legal, eu gosto muito. Agradecer, obrigada, gente. Então é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, palestra. pessoal. É isso, meus amigos. Curtam Obrigado. muito.